Olá, eu sou Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. E nesse vídeo eu vou dar continuidade à minha série de vídeos falando sobre Tokyo Ghoul. Este é o segundo vídeo de um total de 4. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo anterior, onde eu dou meus comentários sobre a obra, pois lá eu explico bastante coisa. Eu já deixo bem claro que esse vídeo vai ser diferente dos de Sankarea, Deadman Wonderland, Gantz, porque nesses eu comecei a contar a partir de onde acaba o anime e fui até o final do mangá. Nesse aqui eu não vou seguir a mesma estrutura de vídeo, porque grosseiramente falando, Tokyo Ghoul foi todo adaptado. Então, o meu objetivo aqui é que esse vídeo seja um complemento para aqueles que já assistiram as 2 temporadas do anime. Esse vídeo aqui é interessante porque eu vou mostrar as mudanças que fizeram no anime. Eu vou dar algumas informações que eu considero relevantes, porque a forma que Tokyo Ghoul foi adaptado acabou deixando muita coisa confusa ou vaga, então espero com esse vídeo tornar as coisas um pouco mais claras. Acerca da primeira temporada, praticamente não há nada que eu queira comentar. É claro que houveram partes que foram cortadas, alteradas, censuradas, enfim. Apesar disso, o conteúdo do mangá é aquilo mesmo. O Kaneki se tornou híbrido, teve o drama da Hinami com sua família, Tsukiyama loucão, o sequestro do Kaneki e posteriormente a vitória dele contra o Jason. Mas agora vamos ao que realmente importa, as mudanças significativas que o anime fez. Quanto à segunda temporada, eu somente quero que vocês mantenham 2 coisas na mente: as lutas que tiveram na invasão a Coquilea e os episódios finais, onde eu mostro a invasão a Anteiko. Talvez vocês tenham achado estranho eu falar das lutas que tiveram na Coquilea e não a Coquilea em si, e eu vou explicar o motivo disso mais pra frente. Quanto à história apresentada no início, ignora e esquece tudo. O Kaneki não se juntou a Aogiri. Como todos sabem, Tokyo Ghoul é uma história que tem muitos polos. Às vezes está mostrando as ações do Kaneki, outras vezes da Aogiri, a CCG e por aí vai. Para vocês entenderem como a história realmente aconteceu no mangá, vocês precisam estar cientes de quais grupos a história focava, quem eram os membros desse grupo e qual era o objetivo deles. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Dr. Kanou é a figura mais importante desse momento. Se eu não me engano, isso não apareceu na primeira temporada, mas no mangá foi mostrado que o Kaneki frequentemente ia no hospital fazer um check-up, e ele conversava normalmente com o Kanou e falava como se sentia. Mas obviamente ele nunca contou que tinha virado um ghoul. Só que de repente, a partir de um ponto da história, o Dr. Kanou simplesmente desapareceu, e ninguém sabe o paradeiro dele. Isso é o que serve como ponto de partida para cada um dos grupos, e então, cada um vai agir de forma diferente, baseado em seus interesses pessoais. Quando Kaneki ainda estava preso, o Jason lhe contou que mesmo entre o Jerinkaku, a habilidade de regeneração do Kaneki era algo anormal, e isso era graças aos experimentos do Kanou, que por sinal, o Jason ainda revelou que existem outros iguais ao Kaneki. E foi aí que o Kaneki descobriu que o Kanou não estava fazendo um simples transplante de órgãos, e sim um experimento. Através do corpo da Rize, ele estava criando ghouls. Então esse é o objetivo do Kaneki, encontrar o Kanou para obter respostas. O grupo do Kaneki ficou composto por ele, Tsukiyama, Banjo e seus aliados, e a Hinami. Tsukiyama eu não preciso comentar porque ele segue o Kaneki. Toda a obsessão mostrada no anime já explica tudo. O Banjo é muito grato ao Kaneki devido a tudo que ele fez até aqui. E vale ressaltar que alguns acontecimentos não apareceram no anime. O Kaneki ajudou demais o Banjo, e por isso ele jurou fidelidade. Idem para os seguidores do Banjo. Apesar da Hinami fazer parte do grupo, obviamente o Kaneki não colocaria ela em risco, então quando eles saem para fazer investigações, eles deixam a Hinami em casa. O pessoal da CCG, mais especificamente o Amon e a Akira, continuaram como sempre investigando os ghouls, porém tinha um novo funcionário na CCG que, apesar de fazer tarefas simples, apresentava uma habilidade investigativa gigantesca quando era perguntado sobre algo, e esse funcionário era o Hide. Obviamente, alguém que fazia tarefas tão simples ser tão habilidoso acabou chamando a atenção dos superiores, e por causa disso, o Hide foi promovido a assistente de investigação. Com isso, o grupo formado por Amon, Akira e Hide passou a investigar as recentes descobertas, entre elas que o Kanou era um médico legista da CCG antes de ter ido para o hospital, e ele realizou um transplante num estudante chamado Kaneki que desapareceu, assim como o doutor. Logo, o objetivo desse grupo era simples: investigar o que aconteceu com o Kaneki e achar o Kanou. E finalmente temos a árvore Aogiri, que era encabeçada por Tatara, Noro e Eto, além, é claro, dos outros membros. O objetivo da árvore Aogiri é o mais simples e fácil de entender. Eles queriam mais membros e queriam aumentar seu poder. O Dr. Kanou era capaz de criar ghouls, então, se eles achassem o Kanou, ele poderia fabricar ghouls e assim aumentar o poder da organização. Então vocês já perceberam, Tokyo Ghoul virou basicamente
basicamente uma caça ao Kanou. E finalmente, os 3 grupos obtiveram sucesso, cada um à sua maneira. O grupo do Kaneki entrou em contato com vários ghouls e, após investigações e contatos, souberam de uma mansão. Quanto a CCG, já que eles souberam que o Kanou já trabalhou lá, foi fácil encontrar informações. Eles mapearam cada uma das residências que pertenciam ao Kanou, até que eles perceberam que tinha uma que era bem diferente das outras e chamava a atenção. E finalmente, a árvore Aogiri, que conseguiu informações através da enfermeira que cuidou do Kaneki, pois foi revelado na história que ela trabalhava com o Kanou e sabia das coisas que ele fazia. Por isso, a Aogiri sequestrou ela, tirou informações e depois a descartou. Com isso, os 3 grupos sabem da existência da mansão e partiram para lá. O grupo do Kaneki foi o primeiro a chegar lá. Eles notaram que a mansão era enorme e, após investigarem bem, conseguiram acessar uma parte que inicialmente estava bem escondida. Lá eles toparam com experiências fracassadas do Kanou, até que finalmente encontraram a Kurona e Nashiro, que estavam ali para proteger o Kanou. Como o Kaneki tinha pressa, ele avançou e deixou seus companheiros para lutarem contra elas duas. Logo após isso, a Aogiri também chegou no local e eles começaram a lutar. Enquanto isso, após passar por alguns perrengues, o Kaneki finalmente encontra o Kanou, e ele descobre que a Arise está viva e sendo usada para a criação de ghouls. Após terminar de mandar seus papos de cientista maluco, o Kanou disse que o Kaneki foi a sua maior criação. Além disso, ele já não tinha mais interesse em viver no mundo humano, e por isso estava se juntando a Aogiri. O Kanou convidou o Kaneki para irem juntos para Aogiri, pois de acordo com ele, lá o Kaneki veria como o mundo realmente é. Kaneki até cogitou dizer sim, mas do nada alguém invadiu a sala, salvou a Arise e foi embora. E essa pessoa era o Yomo, e ele ainda avisou que a CCG havia chegado no local. Logo após, o Kaneki até tentou atacar o Kanou, mas não conseguiu. Com isso, o Kanou escapou e ativou uma armadilha para o Kaneki, onde ele pôs todos os experimentos fracassados para atacá-lo. Furioso, Kaneki começa a matá-los e devorá-los, com isso atingindo o status de um ghoul do tipo Kakuja. E agora, vocês se lembram lá no início do vídeo, onde pedi que vocês deixassem na cabeça de vocês as lutas que ocorreram na Cochlea? Então, é nesse momento que ela se aplica. Todo aquele contexto que estava acontecendo no anime era filler, mas algumas lutas são canônicas. É dessa parte do mangá que elas foram retiradas. Acontece que a invasão a Cochlea não é realmente um filler. Em algum momento da história, alguém contou que a Aogiri invadiu a Cochlea e soltou alguns prisioneiros, mas isso nunca foi mostrado no mangá. Isso é algo que apenas foi citado. Então percebam que, como o estúdio já estava mudando a história mesmo, eles pegaram essa citação e criaram todo um contexto para ela. E algumas lutas que eles botaram na Cochlea, na verdade, no mangá elas estavam acontecendo no esconderijo do Kanou, nesse contexto que já contei, onde os 3 grupos estavam em busca dele. Então lá atrás, quando os aliados do Kaneki encontraram as garotas, eles começaram a lutar, mas como a Aogiri chegou logo em seguida, a Nashiro e Kurona se retiraram dali, e ficou somente o Tsukiyama e os outros lutando contra a Aogiri. Mas após todos esses acontecimentos, como já havia falado, a CCG chegou no local. O Juzou encontrou a Nashiro e Kurona, e após lutarem, o Juzou acabou ferindo fatalmente a Nashiro, que foi algo que nós vimos no anime. Inclusive também mostraram que os 3 se conheciam quando novos, já que estudavam na CCG. Com a chegada dos investigadores, o Tsukiyama propôs a Aogiri que eles se alinhassem momentaneamente para enfrentá-los, mas não demorou muito e eles saíram de lá, ficando somente os membros da Aogiri. A Akira e Amon lutando contra a Aogiri, assim como Kaneki em sua forma Kakuja lutando contra o Shinohara, também são as lutas que tiveram no mangá e foram tiradas de contexto para pôr no anime. Daqui em diante é praticamente igual ao anime, nenhum dos grupos sofreu baixa. A Aogiri escapou, o Kaneki comeu a armadura do Shinohara e recobrou a consciência. Com isso, o Banjo veio até ele e o levou embora, e a CCG não foi atrás de ninguém. A Kurona levou a Nashiro até o Kanou e pediu para ele curar ela, mas ele apenas respondeu que o ferimento era muito grave e que não podia fazer nada, e mandou ela abandonar a irmã. Obviamente que a Kurona não ia fazer isso. Com a morte da irmã, devido ao total descaso do Kanou, Kurona se sentiu traída, e é aqui que começa todo o ódio da Kurona pelo Kanou, que é algo que nós vimos posteriormente na história. Antes de continuar, é interessante saber quem morava nessa mansão que o Kanou usava como esconderijo. Pois bem, há alguns anos atrás, lá vivia uma família feliz, que era constituída pelo pai, mãe e 2 filhas, mas um dia, um ghoul invadiu a casa e comeu os pais na frente das filhas. Essas garotas eram justamente a Kurona e Nashiro. Como elas ficaram órfãs, a CCG acolheu elas, e a partir daqui, elas passaram a estudar para se tornarem investigadoras. É por esse motivo que elas conhecem o Juzou. E isso é algo que o Tsukiyama já havia contado ao Kaneki.
Realmente é bem comum crianças perderem os pais devido ao ataque de um ghoul, e com isso se tornam órfãs. Se aproveitando da situação, a CCG acolhe essas crianças e fomenta o ódio nelas. Com isso, elas decidem se tornar investigadoras para poderem vingar a morte dos pais. Então são em pequenos detalhes como esse que você percebe o quanto que a corrente de ódio foi muito bem arquitetada. É por isso que a sociedade em Tokyo Ghoul é tão rígida e as coisas continuam as mesmas ano a ano. Já existe uma engenharia social que acaba perpetuando esses sentimentos ruins nas pessoas. Após o Kaneki voltar para casa, ele foi se encontrar com o Yomo para poder ver e conversar com a Arise, mas o resultado não foi muito positivo. Como todos sabemos, a Arise não é nada confiável, por isso o Yomo deixa ela amarrada e com fome o tempo inteiro. Ele apenas dá carne o suficiente para ela se manter viva, e assim como também sabemos, um Gon em estágio máximo de fome simplesmente perde a razão e apenas busca carne instintivamente. E basicamente é assim que ela está. A Arise fica apenas pedindo carne. Ela nem sequer é capaz de reconhecer ninguém, e por isso o Kaneki se sentiu muito frustrado ao ver ela naquele estado. Enfim, após a parte que conta sobre o esconderijo do Kanou, a história basicamente vai começar a tomar o mesmo rumo do anime. O Kaneki vai até o Yoshimura e o questiona sobre seu filho, onde descobrimos sua história. Após ouvir a história e tomar um esporro da touca, o Kaneki resolveu dissolver seu grupo e voltar para Anteiko, junto de todos eles. E o resultado disso, todos nós já sabemos. Não deu tempo, porque é logo depois disso que começa o ataque da CCG a Anteiko. A maioria dos personagens não se envolveram nesse conflito, com exceção, é claro, do Kaneki, que partiu para a briga. Após ele salvar a Irimi e Koma, ele sugeriu que ambos escapassem pela rota V14, pois de acordo com ele, a CCG não conseguiria ir tão longe, e reparem que isso já é diferente do que aconteceu no anime. Em seguida, ele pretendia ir salvar o Yoshimura, mas no caminho ele acabou encontrando o Amon. E mais uma vez a luta não foi exatamente igual, já que durante um momento, aquele funcionário da CCG que é encarregado de produzir as Quinks, tacou uma nova arma para o Amon, que se tratava da armadura Arata 2, uma evolução da anterior, que ainda se tratava de um protótipo. E a luta terminou daquela maneira mesmo. Em um golpe simultâneo, Kaneki derrotou o Amon arrancando seu braço, mas em compensação, ele foi seriamente ferido pela lança. E vale ressaltar que durante a luta, o Kaneki estava entrando em sua forma de centopeia e, por consequência, estava sentindo muita fome e perdendo a sanidade. Para fugir da CCG, ele entrou nos esgotos e, após andar um pouco, ele acabou encontrando o Hide. Apesar de no início ele achar que era uma ilusão, ele logo percebeu que de fato o Hide estava ali. Obviamente o Kaneki entrou em desespero, pois seu amigo ia descobrir que ele era um ghoul, mas para sua surpresa, Hide o tranquilizou e disse que já sabia que ele era um ghoul, e estava ali para ajudar ele. Só que só tem um problema, eles estavam cercados por todos os lados, então era impossível um ghoul conseguir escapar, ainda mais que o Kaneki estava com uma ferida enorme. Por isso, o Hide se desculpou e perguntou se o Kaneki poderia ao menos lutar com tudo que ele tem, só mais uma vez. Essa vai ser a última aparição do Hide no mangá. Como podem perceber, foi uma situação completamente diferente quando comparado com o que eles fizeram no anime. Quando Kaneki recobrou a consciência, ele já estava sozinho. O Hide tinha desaparecido. Ele reparou que suas graves feridas já tinham se curado e que sua boca estava cheia de sangue. O Kaneki continuou andando até que em uma área aberta, ele se viu diante de Kishou Arima. Havia dezenas de corpos de ghouls espalhados pelo chão, e o motivo é simples. A CCG sabia que muitos ghouls iriam tentar fugir pelo subsolo, e por isso o Arima estava lá, para eliminar qualquer um que aparecesse. E fora que ali era um ponto estratégico, seja para fugir ou para chegar ao distrito, obrigatoriamente alguém teria que passar por esse local, que por sinal se tratava da rota V14. E sim, é o local que o Kaneki sugeriu para a Irimi e Koma fugirem. Bom, o resultado da luta entre eles eu acho que é mais que previsível. Kaneki não teve nem chance. Arima acabou com ele sem piedade. Após ser derrotado, Kaneki ficou refletindo em sua própria consciência. Ele pensou em sua mãe e no final percebeu que ele era igual a ela. Ela se esforçava demais pelos outros porque ela própria não queria que os outros a abandonassem, e Kaneki chegou à conclusão que isso era o mesmo com ele. Todas as ações que ele fez até agora na história foram para proteger ele próprio e não os outros, como dizia. A realidade é que Kaneki tinha medo de ficar sozinho. Quando ele percebeu no que se tornou, o Kaneki, aquele com a personalidade que surgiu após derrotar o Jason, pediu desculpas ao Kaneki criança e ao Kaneki que tinha a personalidade inocente do início do mangá. E obviamente ele aceitou as desculpas, afinal, o Kaneki considerado fraco foi salvo inúmeras vezes pelo Kaneki de cabelo branco, e no fim, eles chegaram à conclusão que era hora de descansar um pouco. Nos momentos finais,
Na hora que a consciência do Kaneki iria se apagar, ele se lembrou do dia que tudo começou. Apesar de ele e Arise estarem lá embaixo gravemente feridos, lá do alto havia um palhaço rindo. Mas no fim, isso não fazia muita diferença, pois Kaneki já se encontrava morto. E agora, voltando para a batalha lá em cima, em alguns capítulos anteriores, tinha sido mostrado que o Takizawa descumpriu as ordens que lhe foram dadas. Ele saiu da posição que estava com Akira para poder procurar o Amon, e ele conseguiu. Apesar de gravemente ferido, o Amon ainda estava vivo, porém, logo em seguida o Tatara apareceu. Inicialmente, o Amon se propôs a ficar para trás enquanto o Takizawa foge, mas ele não quis abandonar seu colega. Por isso, partiu para o ataque, mas no final não adiantou de nada. O Tatara apenas jogou ele para o alto e o Noro comeu parte de seu corpo. E agora finalmente chegamos à parte final no mangá. Na verdade, ela já estava ocorrendo todo esse tempo, que se trata da luta da CCG contra a Coruja. Acontece que o mangá toda hora fica mudando o polo da narrativa. Ao invés de ele mostrar uma coisa de cada vez, ele quer mostrar um pouquinho de cada. Então estejam cientes que as lutas do Kaneki, dos soldados da CCG contra a Coruja, a Aogiri, tudo isso acontecia ao mesmo tempo, mas eu resolvi focar em um de cada vez, pois assim fica mais dinâmico. A luta contra a Coruja foi exatamente aquilo que foi mostrado no anime. Inicialmente eles lutaram contra o Yoshimura, que foi derrotado, mas logo em seguida a Coruja verdadeira apareceu. Ela matou a grande maioria dos soldados até que finalmente o Arima apareceu, depois de ter saído do subsolo. Como sabemos, o Arima é muito poderoso e por isso a Coruja fugiu, mas levando o Yoshimura junto. Aqui foi mostrado que ele ainda estava vivo e que a Coruja era a Eto, sua filha. E com isso a batalha no 20º distrito foi encerrada. O relatório final dizia que Kuroiwa e Juzou foram gravemente feridos, e foram mesmo, já que o Juzou chegou a perder uma perna, só que isso não foi mostrado no anime. Shinohara estava em condição crítica, já que entrou em estado vegetativo e também perdeu uma perna. Amon e Takizawa foram declarados mortos e Hide como desaparecido, mas é bom ressaltar que grande maioria dos corpos dos investigadores não foram encontrados, mas como era uma luta contra Ghost, isso foi considerado normal. Lá na árvore Aogiri, o Dr. Kano recomeçou seus experimentos, e agora ele possui o corpo do Yoshimura, que foi trazido para a organização pela Eto. O Kano ainda revela que o Kaneki era para ser apenas um objeto de teste. Seu real objetivo era implantar com sucesso um Kakuhou, Nanashiro e Kurona. O Kaneki era para apenas ser um protótipo, mas acabou que no final, o Kaneki se tornou o mais poderoso de seus experimentos, e Kano lamenta profundamente que ele tenha se rebelado. Na CCG, o diretor chegou à conclusão que apesar de terem derrotado muitos Ghouls, eles falharam em derrotar a Coruja, que era o objetivo principal. Yoshitoki e Arima se desculparam pelas suas falhas, e o diretor ainda disse que passou ao Arima os direitos de propriedade e o nome, mostrando que os dados de alguém haviam sido apagados. Até esse ponto da história, ainda não era possível entender o que ele quis dizer. Também é mostrado o grupo conhecido como Palhaços, onde Roma, Itori, Nico e Uta são alguns dos membros. E finalmente é mostrado a Touka e Yomo olhando para os destroços da Anteiko antes de irem embora. E o mangá termina com a Touka dizendo que tem fé de que algum dia o Kaneki irá voltar para Anteiko. Como podem perceber, a única coisa canônica na segunda temporada é o seu final, e ainda assim existem mudanças. Pra mim, essa foi de longe a pior adaptação de Tokyo Ghoul. A primeira temporada me prendeu bastante, mas já na segunda eu fiquei bem desinteressado. A forma como o mangá se desenrolou foi bem mais interessante. Mas é aquela coisa que eu já disse no meu vídeo anterior, eu creio fortemente que todas as mudanças feitas somente ocorreram porque eles quiseram colocar todo o resto do mangá em 12 episódios, o que era algo impossível porque Tokyo Ghoul é uma obra muito densa. Mas eu acho que com esse vídeo, ao menos as coisas já ficaram um pouco mais claras, porque quem só viu as 4 temporadas do anime e nunca olhou o mangá, deve ter sentido um baque ao migrar para o RE, porque as coisas parecem um pouco desconexas, e foram mesmo, devido a essas mudanças. Eu não vou me estender nesse vídeo porque eu somente quis contar como as coisas realmente aconteceram no mangá. Como Tokyo Ghoul ainda tem a sua continuação, é somente no último vídeo que eu realmente vou dar todas as minhas opiniões finais. Se você gostou desse vídeo, então assista os outros do meu canal, pois com certeza eles serão do seu interesse. Agradeço a todos que assistiram até aqui.